Olá pessoal, nós vamos trabalhar agora com filosofia para a terceira série do ensino médio, terceira etapa da EJA, Escola João Blay 2020. O nosso tema de hoje, conteúdo, política, poder e força, parte 1. Deixamos aqui o nosso contexto histórico que fizemos nas aulas anteriores. Habilidades. Reconhecer o conceito de política e saber relacioná-lo com a realidade contemporânea. Valores políticos. Justiça, igualdade, imparcialidade, cidadania e liberdade. Nós já vimos isso aqui na aula anterior. Política, o exercício da cidadania. Polis, quem que é o político? É o cidadão da cidade. Todos poderem expressar a sua opinião, poder ter o exercício de sua cidadania. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na cidade, estado ou polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. A política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam conhecimento como meio para a ação. Dizia Aristóteles, vemos que toda a cidade é uma espécie de comunidade. E toda a comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas aos que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa o mais importante de todos os bens. Ela se chama cidade, e é a comunidade política. Enfim, a política é tudo aquilo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar individual e coletivo. Ou seja, a política é aquilo que vê o bem-estar de todos e não meramente os interesses particulares daqueles que estão à frente do executivo, do legislativo e do judiciário. Não são aqueles que visam somente os interesses do prefeito, que quer fazer da prefeitura um palanque para as próximas eleições, e dos vereadores na mesma situação. Política, poder e força. Nós temos o legislativo, o judiciário, o executivo e o poder paralelo. O que seria o legislativo? Aquele que cria as leis. Vereadores, deputados e senadores. Judiciário, juízes e promotores. Executivo, prefeito, governadores e presidentes. E o poder paralelo, a mídia e toda a influência que tem ao redor, e até mesmo o crime organizado que está dentro da nossa política com força total. No decorrer da história, as definições de política assumiram mudanças muito diferentes. Nesse contexto, entenderemos política como a luta pelo poder, a conquista, a manutenção e a expansão do poder. A política é a forma de governar as sociedades. Embora também haja inúmeras definições e interpretações a respeito do conceito de poder, iremos considerá-lo como a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos: o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido. Nesse sentido, o poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem nas atividades de outros indivíduos ou grupos. Ou seja, os políticos é aqueles que interferem na vida de outros grupos, que decidem por outros.
Para que alguém exerça o poder, é necessário que tenha força. É entendida como um instrumento para o exercício do poder. Lembremos que a força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influenciar no comportamento de outra pessoa. Aqui nós temos o exemplo da mídia, o que ela exerce, a internet, a televisão e outros meios de comunicação. Aqui nós temos a política, que é o Estado, a autoridade, o poder, a violência, a força, o governo, a autoridade, persuasão, coerção. São todos os meios que existem em meio a essa política, nessa parte 1 que nós estamos vendo aqui. Pontos relevantes no poder político: mídia, redes sociais, influência na sociedade. Na nossa cidade de Castelo se diz muito a respeito de sobrenome, poder aquisitivo, dentre outros. Fala mais quem pode mais. Você tem que ter argumento para você lidar com a sociedade e com o poder político. Você não vai chegar lá meramente sem saber o que você está falando. Você tem que conhecer e saber reconhecer o poder político. Você tem que conhecer sobre executivo, legislativo, judiciário e poder paralelo. O executivo, ele faz tudo o que ele quer? Não. Ele tem que passar por aqui e por aqui. E muitas das vezes por aqui. Muitas das vezes esse aqui está por trás desse e por trás desse. E nós, como cidadãos comuns e leigos no assunto, não percebemos. Não saímos da caverna que o Platão fala lá no século IV a.C. Não vemos essa verdade e criticamos ainda quem vê. E os favorecidos por esse poder paralelo e por essa política corrupta vêm tentar denegrir quem tenta expor a situação para a sociedade. Aqui vamos encerrar a primeira parte, que posteriormente nós voltamos com a segunda parte. Obrigado a todos. Continuem em casa porque o coronavírus continua na ativa.